A Via Cultural está em todas as redes: YouTube, Facebook, Instagram e também aqui com podcasts. Seja muito bem-vindo ao podcast Ao Pé do Ouvido, da Via Cultural. Este podcast integra o projeto Via Cultural Mix, fomentado pela Lei Paulo Gustavo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa, Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Este projeto conta também com o apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. Desejamos a todos um excelente entretenimento. Boa noite a todos. Meu nome é Ana Marcondes e nós estamos aqui para mais um podcast Ao Pé do Ouvido. O nosso convidado de hoje se chama Henrique Ataide. Ele é multiartista paulistano, graduado e licenciado no curso superior de teatro pela Universidade Anhembi Morumbi. Sua trajetória na arte começou nos anos 2000, como ator em peças teatrais, depois diretor, figurinista e compositor de trilhas sonoras para espetáculos, trabalhos na televisão e no cinema, criações de exposições plásticas e também criações literárias. A partir de 22, Henrique lança seu show de estreia do álbum Antropolírico, com músicas autorais. Em 23, lança seu primeiro livro de ilustrações e poesias, intitulado Canto do Bode. Atualmente, segue se dedicando às composições musicais e aos trabalhos cênicos que desenvolve em sua companhia. Boa noite, Henrique. É um prazer ter você aqui com a gente. Boa noite, Ana Marcondes. É um prazer estar aqui com vocês. A gente tem esse espaço para trazer figuras da cena paulistana. Você tem uma trajetória grande e eu queria que você falasse agora um pouco dessa experiência, dessa vivência. Bom, a minha vivência começou, como já foi dito, no ano 2000. Eu comecei a fazer teatro, fazia teatro escola também, mas também era contratado para fazer, muitas vezes, trilha sonora para espetáculos de dança, espetáculos de teatro mesmo. E o teatro, para mim, foi a minha escola mestra mesmo, a principal. Nele eu aprendi a cantar, aprendi a criar cenários, figurinos, fazer direções. E com o tempo eu fui desenvolvendo e sendo chamado para trabalhos distintos, tanto para direção de arte, tanto quanto também para figurinos, cenários, direção artística também. E paralelo a isso, as artes me interessam de uma forma geral. E eu vario muito, de tempos em tempos eu vou variando um pouco o foco de onde eu estou trabalhando. Tem épocas que eu estou mais no teatro, tem época que eu estou mais voltado para o meu trabalho como músico autoral, tem época que eu vou nas artes plásticas, crio exposição. Nesse momento eu estou no processo de criação de uma exposição de artes plásticas agora. Eu não fico numa coisa só o tempo todo. Às vezes elas andam juntas, às vezes elas se separam. E dependendo do momento que eu me encontro, eu me comunico de uma maneira diferente, né? O que é muito bacana nesse relato que você está fazendo, dessa alternância, é que a vida tem um movimento, né, Henrique? Então, eu acho muito interessante você colocar isso como uma postura que você tem, que muitos jovens que acompanham a gente, tudo, às vezes se sentem inseguros de se sentir tocados e se movimentarem. Ah, não, mas eu estou fazendo um curso nesse sentido, então aqui é uma outra arte, eu não sei se eu me encontro aqui. E eu acho que seria legal você até falar um pouco a respeito disso, né, de como a gente pode fazer tudo em momentos separados e se permitir oscilar entre uma arte e outra, como uma coisa natural e como uma coisa complementar à nossa própria vivência. Uhum. Eu não sei se eu consigo trazer propriamente uma receita de como se faz Tem isso, porque receitas. eu peno muito com isso. Muitas vezes eu me vi forçado, mas qual é a sua arte principal, né? Ou eu não sei, para mim, o que é principal para mim? Respirar, me alimentar, sabe? Eu acho Mas que a precisa ter arte, uma pelo arte menos para mim, principal? Não, né? é claro que isso também traz um desafio na hora de você
de repente, firmar um nome ou uma carreira numa coisa específica, as pessoas te identificam. Ah, então é o Henrique ator? Não, mas calma aí, é o Henrique poeta? É o Henrique artista plástico? É o Henrique o quê, sabe? Mas o Eu sou... Henrique é artista, porque o É, o artista Henrique é pode ter artista, essa multiartista. pluralidade. A arte, para mim, ela é uma ferramenta de me entender com o mundo. Por um acaso, eu também ganho dinheiro com ela. Poderia não ganhar. O Mas você fato de ganha porque ganhar, você gosta do que você faz. sim, sim, eu gosto do que eu faço. Eu acho que cada artista talvez tenha uma visão e uma opinião particular do, do que é isso, do que é esse amor ou não. Eu vejo que a arte é um lugar de muito sofrimento até, na maior parte das vezes. Eu entro em processos de criação que são muito angustiantes, que me levam à beira da loucura e às vezes até além dela. E é lógico, é muito gostoso quando chega e entrega ao público, e aí o público gosta, aí você tem um reconhecimento, e isso traz um certo prazer, mas é como crescer, É sabe? É como difícil, aprender. é Ele é difícil. um processo árduo, ele não é propriamente gostoso, mas ao mesmo tempo é um processo do qual eu também não sei viver sem. É que nem aquele livro do Cartas a um Jovem Poeta. O jovem poeta pergunta a ele se como saber se ele é um escritor, se ele é um poeta. Ele falou: depende. Se você não escrever, você morre. Se você morrer, talvez você seja então um poeta, um artista. É um pouco isso. A Fernanda Montenegro fala isso. Olha, qual é o É, conselho que você dá para a juventude que quer entrar no teatro? Fuja do teatro. Agora, se você fugir e ficar doente, talvez você tenha que voltar para ele, porque daí não tem não tem jeito. escapatória. E eu vejo que é isso. As ocasiões na minha vida em que eu me vi precisando me afastar da arte, né, desse universo, foram momentos que, de fato, eu adoeci literalmente, não vi saída. Chega um momento que preciso, porque é a minha forma de dialogar e entender o mundo e me entender no mundo também. E viver o Então, é mundo. muito complexo viver o mundo, né? E a arte, eu vejo um lugar muito ritualístico, muito mágico, muito mítico nela, que ela é uma comunhão. Primeiro, quando você cria uma obra, você está criando aquela obra para discutir temas e questões que estão dentro de você. Perfeito. Toda obra, ao meu ver, ela é incompleta, vai se completar no olhar do outro, do público. O primeiro público é o próprio artista que está produzindo aquela obra pela demanda daquilo que ele sente, daquilo que o instiga. E o público, quando recebe aquilo, não está com a obra completa. Eles vão também ter que completá-la com o olhar, com as próprias demandas, porque você pode olhar uma obra de arte, aquilo não Não te significa afetar. nada para você, que para você aquilo não é arte e tá tudo certo, porque realmente Tem que ter a obra o casamento com se, o público. ela se completa no olhar do outro. Agora um artista não. Eu acho que quem dá esse aval, né, essa autorização para você ser artista é você mesmo. Não, Perfeito. outras pessoas podem falar, ah, você é um artista. Se você não se acha um artista, você não é um artista. É diferente de uma obra de arte que é o público que diz o que é arte ou o que não é, porque a arte ela é uma ponte, ela é uma relação entre o objeto e o seu observador. Por exemplo, as artes rupestres, elas não foram feitas nesse entendimento do que é arte para a gente hoje. Tinha um sentido mágico, tinha um sentido histórico, tinha um sentido de várias formas Comunicação, ali. né? Era Mas uma quando você comunicação. pega e olha com um olhar estético para aquilo, você pode chamar de arte, tudo bem. Muitas artes não foram feitas no intuito de ser arte e podem hoje ser chamadas assim. Mas eu acho que no trabalho do artista existe uma preocupação e existe um direcionamento para que aquilo seja uma obra de arte, porque ele está fazendo já para ser uma obra de arte para ele próprio. Eu acho que a questão a palavra é intenção. Tem uma intenção já pré-determinada Sim, para fazer sim, uma relação com aquilo que ele está produzindo, para que sim, esse produto, primeiro, o agrade, né? O complete ou o incomode,
ou expanda, mas Uhum. ele não está simplesmente Sim. executando, ele está intencionalmente executando. Deixa eu te perguntar uma coisa. O teatro é uma das formas de expressão que eu acho mais abrangentes, porque ele trabalha com a intuição do público, com a percepção do público, com a audição, com a visão, com a sonoridade que o público está recebendo. Quer dizer, ele tem toda uma plasticidade de cena e ele ainda incorpora filosofia, psicologia, análise. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Você tem um lado de Uhum. filosofia, de psicologia aí dentro do seu Tenho, trabalho tenho. forte. São muito complementares. Tudo para um artista é material para referência, vira repertório. Desde um relacionamento amoroso a um trauma, uma história vivida ou imaginada, desde aquilo que ele aprende, observa, até em outros artistas, no teatro, é muito importante você ensaiar, estudar teatro, mas é fundamental você assistir teatro, você ter referências. Então, eu gosto particularmente, me afinizo muito pela psicanálise. Cheguei a estudar, a fazer formação em psicanálise também, e acho muito complementar. Mas gosto muito do Jung também, né? Que é se eu não me engano, a psicologia analítica que ele chama. Cada coisa, cada livro que eu leio, cada filme que assisto, cada peça que eu vejo também, acaba virando material. E isso esbarra também numa filosofia na qual eu acredito, de que o artista, o ser humano, ele não é criador no sentido de criar algo do nada. A gente Boa, vai boa, boa. somando coisas, reorganizando, fazendo releituras. Perfeito. E a singularidade dessas releituras está justamente na vida daquele que olha e trabalha aquela obra. A singularidade está na vida, que cada um, a minha vida vai me trazendo referências, vai me trazendo possibilidades de jogo, de entendimento, né, do que é interessante para mim em dado momento. Tinha um momento que me interessava muito uma temática. Nesse momento da minha vida, eu tenho me interessado muito pela bruxaria. Então, essa temática da bruxaria tem permeado muito, por exemplo, as minhas composições. Eu tenho composto buscando um pouco essas temáticas. Eu gosto muito da parte da culinária, Sim, você saber mexer com as ervas, fazer os caldos, trabalhar o sim, corpo, é, sim. trabalhar a mente, né? Eu acho que a gente está vivendo uma época, eu queria até, tem uma frase, né, de uma música que é aquela, preciso estar atento e forte, né? Então eu acho que tem Sim. muita coisa acontecendo agora que a gente tem que estar atento para poder ver esses escapes que a própria arte, a música ou a comunicação como um agente de transformação social está propondo para que as pessoas se religuem com a vida de verdade. Uhum. Então, com isso que eu É, eu estava. vejo a arte num lugar muito provocativo mesmo, de questionar, de ser questionadora do mundo, né, das verdades que estão sendo levadas de geração em geração, que muitas vezes não cabem. A cultura é algo vivo, e isso esbarra num lugar entre aquilo que é tradicional e aquilo que é experimental. Experimental é a As palavra. tradições me interessam, eu sou contador de história, eu gosto muito Fábula. de buscar referências em mitologias e tudo mais. Psicologia, A muito bom. tradição é muito interessante, mas eu gosto de olhar o que está acontecendo à minha volta e ver do que essas coisas que eu pesquei, que eu pesquisei, que me afetaram por quê? Quando eu leio um texto de teatro ou vejo algum filme, alguma coisa que me inspirou por quê? O que me move? Quais são as coisas que estão me inquietando no momento? E como eu posso comunicar isso e criar outras inquietações? Uma obra de arte, seja ela qual for, ela é uma oportunidade para você questionar aquilo que você sente a partir dela. Então, ela pode ser uma ponte para muitas coisas.
a arte, por não ter uma função definida, ela pode ser usada por muitas coisas, desde campanha política até revoluções que derrubem governos. Além de Então, ferramenta, é uma arma. por isso que em muitos regimes ela é extremamente temida. Sim. É a primeira coisa que eles vão cortar, aquilo que possibilita um pensamento crítico. Matam Cortem minhas cabeças, filósofos, né? cortem minhas cabeças, né? O Deleuze falava muito, Exato, Deleuze falava exato. muito sobre a Eu questão do tenho aprofundamento. uma frase que eu carrego comigo que diz que todo artista é um bode, no sentido de bode expiatório Bode mesmo. respiratório mesmo. O artista, às vezes, acaba entrando num lugar em que ele vai ser perseguido, em que ele vai ser acusado de coisas que não tem a ver com ele propriamente, mas faz parte do processo de ser o que ele é, porque ele cutuca aquilo que muitas vezes outras pessoas não cutucam, não querem provocar uma discussão, uma reflexão sobre. Tragóidia, né, que vai gerar a palavra tragédia, quer dizer o canto do bode. Ele vem um pouco dessa herança do teatro dionisíaco, e isso, claro, em referência ao teatro Agora. ocidental. Por isso que eu entendo também, uma época entrei em uma grande crise, falei, pô, mas será que eu sou artista mesmo? Será que não é melhor fazer outra coisa? E eu acho que o Rilke, ele responde bem essa angústia. Se você vai morrer porque você não faz, então já não é uma escolha, é uma condição tua. Você é artista. E aí o máximo que você pode fazer com isso é tentar lidar da melhor maneira possível. E é lógico que como eu tenho uma intenção profissional e comercial com a minha arte, eu vejo como eu consigo adentrar esses caminhos do mercado para me vender como ator, para vender meus quadros, para vender minhas músicas, meus shows e todo o resto. Se eu nunca vender nada, eu vou continuar sendo artista. Por Mas exemplo, tem o caso você tem uma do Van Gogh, estratégia. Você tem uma estratégia. sabe? Não deixou de ser artista. Ele vendeu um quadro a vida toda, enquanto vivo, né? Mas E, lógico, ele reconheci. era um cara incrível. Ele vendeu um quadro para o irmão, mas ele é, para mim, o maior artista Ele é que eu maravilhoso. conheço, assim, em termos de história, porque ele pensava, ele refletia, ele escrevia, Sim. ele se jogava na arte, ele, ele viveu intensamente toda essa loucura que era ser artista, independente de qualquer coisa que eu segurasse, porque eu acho que isso que é uma coisa muito interessante. Nada nos segura. O estado criativo, né, o momento em que o trabalho acontece, ele é uma atmosfera que se instaura de uma certa forma. O meu método, ele é muito caótico, porque a minha cabeça de artista, ela não para em momento algum. Eu sempre estou vendo coisas, preso àquela ideia, e aquela ideia nunca é executada, É que cada e entra. processo é um processo, né? Porque, por exemplo, É, tem livro que eu escrevo também, mas então tem livro que você senta e você escreve em 2 meses. O livro tá... uhum, E tem livros, ou às vezes obra de arte, ou às vezes, né, você pinta também. Não tem aquela coisa do quadro interminado, aquele que você olha para o sim, quadro e fala também assim, não, tem. mas agora eu vou. Esse azul aqui não é o azul que eu quero. E isso também é um processo, talvez, de amadurecimento, de um certo sentido, porque atualmente eu já fiquei muito tempo. O disco que eu lancei, que é o Antropolírico, eu levei 10 anos para conseguir finalizá-lo, Uau. porque eu fui mudando de ideia. Tive problema com empresários que me passaram a perna, produtores que também não entregaram o que prometeram, sabe? Tive algumas dificuldades técnicas Processos também, né? difíceis mesmo dentro. Muito difíceis. Uma amiga minha fala uma coisa: antes feito do que perfeito. Claro, Porque às vezes a claro. perfeição se torna uma coisa tão importante que você não é perfeito, as coisas não são perfeitas, e você busca um lugar que às vezes é uma maneira de você se boicotar e não pôr no mundo aquilo que você tem vontade de pôr no mundo, de validar o desejo dessa criação. Então, Você procrastina algumas situações porque você está é, seguro, né, para entregar o produto.
Grandes artistas passam por isso. Porque o Sim, artista que sim. é um artista comercial, ele faz e manda. Faz e Ele faz manda. e manda. Agora, o artista que tem um comprometimento, que está com a alma ali, ele passa por situações assim muito pesadas de alto flagelo, eu posso dizer, Sim, né? sim. Também acredito nisso. Como eu também trabalho como produtor das minhas obras, dos meus trabalhos todos, eu tenho que pensar como produtor. E Uhum. aí o produtor vai ter que pensar em prazo, vai ter que pensar em possíveis clientes. Se você vai lançar um álbum de música autoral, é diferente. Você não vai tocar num barzinho que quer escutar música que já são consagradas. Você vai Você vai ouvir, buscar espaços o que cara quer tenham. ouvir Djavan ou quer ouvir É, Led Zeppelin e você vai com música autoral, não vai rolar. exato, não vai rolar, porque o público está com uma outra demanda naquele lugar. E aí você tem que buscar lugares que tenham esse público interessado em ouvir música autoral. Mas também não é tão fácil achar. E às vezes, quando você não acha, fala, bom, eu não acho. Como é que eu faço então para divulgar o meu trabalho? Quem sabe você organiza um mini festival, chama alguns outros amigos que também são compositores, vê um Perfeito. espaço que você possa ter uma parceria, que você possa realizar coisas, porque assim, tem um trabalho dentro da arte que é muito solitário mesmo, que você faz dentro da tua cabeça, dentro do teu apartamento, enfim. Mas o ser humano, ele não sobrevive sem colaboração. Eu sei fazer várias coisas, mas eu vou fazer um projeto, eu não vou fazer tudo. Tinha uma época que eu pensava, não, eu vou fazer tudo, eu vou escrever, eu vou fazer tal. E isso mais traz tormento para mim, eu só Tá. posso dizer por mim, do que solução. Então, muitas vezes eu prefiro me juntar com outros artistas e delegar. Quando a gente trabalha com diversas linguagens e a gente vai desenvolver um projeto, muitas vezes a busca até de que o projeto seja aquilo que a gente quer faz com que a gente centralize muito as Uhum. coisas. E muitas vezes o projeto fica muito bom, mas ele não dá liga, porque é só a cabeça da gente ali vociferando. E o que o Henrique está falando que é muito bacana é que essa coisa do estar num núcleo colaborativo ou ter um pensamento de coletivo faz com que várias visões trabalhem o seu projeto. E essas várias visões vão enriquecer todo o processo de criação e a entrega desse projeto também. Que aí volta para o começo do nosso podcast, que fala que o artista também depende de quem está olhando a entrega do produto dele. Então, se você Sim, tem sim. muita gente envolvida, você vai ter já até um laboratório dessa entrega. Depende também, claro, de cada projeto. Tem projeto que você vai precisar desenvolver sozinho. Não quer dizer que todas as etapas desse projeto você precisa fazer sozinho, mas o que Perfeito. diz respeito a algumas criações. Mas também é importante entender, se você quer trabalhar com isso, ganhar dinheiro com isso, estar no mercado, entender um pouco como que funciona o mercado. Até alguém começar a pintar de uma determinada forma, as regras eram outras. Então, quando a gente pega um olhar mais acadêmico para a arte, eles vão analisar e criticar e conceituar aquilo que foi feito. E a arte, como uma coisa viva, inventiva, ela sempre vai estar querendo rasgar caminho para novos horizontes. E o novo, ele tem um potencial que dá medo. Você não sabe, é novo. O Claro. que vem desse novo? Antes dos Beatles, por exemplo, eu gosto dos Beatles, é uma coisa que eu comecei a escutar muito na Eu gosto. pandemia. Mas quando eles saíram, ninguém gostava. Agora, quem gosta são um povo mais conservador, não, porque os Beatles são ótimos. Mas de repente tem uma garotada fazendo um som aí que é tão revolucionário quanto, mas agora não. O povo quer se prender naquilo que já conhece, naquilo que já tem referência. E isso é natural. A gente sente seguro cercado daquilo que a gente já conhece. É, E o artista está nessa linha de fogo cruzado, sabe? Daquilo que já foi, que serve de referência, e das vontades, dos desejos e anseios daquilo que ainda vai ser inventado, daquilo que ainda vai ser desvelado
com a arte. E no meio de tudo isso tem que entender como é que faz para vender, tornar comercial. Não acho que algo que se torne comercial deixa de ser arte. A arte ela pode ser comercial, eu acho que ela também deve ser comercial. Tem muita gente que fala, arte não serve para nada, eu não preciso de arte. Como é que foi passar uma pandemia que a gente passou se não tivesse filmes, livros, música? Risca isso da tua vida. A roupa que você veste também é arte, sabe? A moda, tem arte na moda, tem Sim, arte na gastronomia, tem arte em tudo. Você pode fazer de tudo com arte. Não exato. necessariamente que vai ser uma obra de arte, ou ter o intuito de ser uma obra de arte, mas a arte ela faz parte do que o ser humano é. Não, E de não dá para todas as desassociar linguagens, de todas as todas as linguagens do ser linguagens. humano. É claro que tem algumas dificuldades, né? Porque como ela trabalha o senso crítico, muitas vezes vai ter sempre movimentos que falam, não, não vamos falar disso, não, tal coisa não é arte, isso é bobagem. E o artista, com os anseios que ele tem, vai fazer independente do que for. A censura, ela acaba sendo um caminho muito empobrecedor dentro da arte e da educação. Amém. Eu não consigo desvincular a arte da educação. Eu falo, eu tenho um Também não. termo que eu falo assim, a gente faz educação cultural, né? O artista, o educador, o produtor, o educador social, eles estão todos juntos fazendo Uhum. educação cultural. E a educação cultural, ela junto com a educação formal que existe aí, ela tem um papel principal para todas as gerações, para os adultos e para os jovens, que é fazer o mundo melhor. A gente pode ser pragmático, a vida tem começo, meio e fim, né? Então, já que tem começo, meio e fim, que seja uma experiência participativa e feliz de você estar Uhum. aprendendo, estar aqui fazendo aquilo que você pode fazer para melhorar a sua vida e a vida do outro também. E você é um Sim. cara que, assim, quando eu vi o teu trabalho e comecei a pesquisar você nas redes, inclusive queria pedir para você deixar um contato aqui para quem quiser te seguir, quiser saber mais de você, dá os seus contatos aqui para gente, da sua rede social. Sim. A minha rede social está como Henrique Ataíde Oficial. Então, é @Henrique com H, Ataíde é ATHAYDE, oficial. Esse é o meu Instagram, dá para me achar, mas dá para me achar também no Spotify, no YouTube. Que bacana. Eu tenho um projeto que agora também, que é o da Bruxaria Carniceira, Uau. que é um movimento artístico de provocação, de experimentação também. Lançamos esse ano, mas é um lugar que fala sobre bruxaria e sobre arte e performance. São lugares que podem achar meu trabalho. E o E seu livro, como é que a gente encontra O Canto do Bode? Que eu achei muito bacana. O Canto do Bode é um livro que, por enquanto, ele está no formato digital, Perfeito. né? Dá acesso para Mas todo mundo. exatamente, você pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram mesmo, mandar mensagem, que eu dou as instruções direitinho para conseguir. Inclusive, quero lhe presentear com um dele para Bah, aí só preciso do e-mail. Geralmente eu passo por e-mail, porque daí eu mando o link, já vai direto. E já tem o link também para o meu álbum, para quem quiser bárbaro. conhecer. É É Henrique um com H, Ataíde é Athayyde, oficial. Exato, exato. Lá tem um apanhado de coisas e dá para entender um pouco como é o meu processo olhando o próprio perfil, que, assim, que é um caos, tem de tudo. Você vai seguindo, você vai vendo quais são as fases que eu fui passando. E a companhia tá Mas, lá também. Você também coloca as coisas da companhia. coloco as coisas da companhia. A Anafilática Companhia é a companhia de teatro que eu faço parte.
Bom, olha, eu vou te agradecer demais pelo bate-papo, agradeço Obrigado pelo também convite. para quem está ouvindo aqui a gente. Contem, chamem quem vocês conhecem para ouvir o nosso podcast e conhecer um pouco do trabalho do Henrique Ataíde. Foi um prazer, Henrique. Prazer foi todo meu. Fico à disposição também, tá Tá bom? ótimo. Muito obrigada. Obrigado. Curtiu o nosso podcast? Então siga com a Via em todas as redes e não perca conteúdos semanais gratuitos para você. Este podcast integra o projeto Via Cultural Mix, fomentado pela Lei Paulo Gustavo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa, Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Este projeto conta também com o apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. Até a próxima!